Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo se sagrou campeão estadual da temporada 2025. Perdeu nos 90 minutos para o Paysandu por 1-0, mas nas penalidades máximas, depois de muito sufoco, muito sofrimento, se sagrou campeão estadual, ergueu a taça e o Fenômeno Azul está feliz e tem que comemorar. Então no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto disputado agora à tarde no Mangueirão. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo. Gostando? Se inscreva no canal. É muito importante vocês se inscreverem, deixar os comentários, sempre comento também, deixar a sua inscrição aqui no canal, o like. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse título azulino no Campeonato Paraense de 2025. Foi um jogo que, tecnicamente, o primeiro jogo foi melhor do que o segundo jogo, tá? Mas o que vale pro lado azulino é o título. O Remo jogou bem? Não, eu não acho que o Remo jogou bem. Eu acho que o Remo jogou melhor que o Paysandu no primeiro jogo. O Paysandu, ao meu ver, e vocês deixam para onde vocês à vontade, o Paysandu jogou melhor que o Remo no segundo jogo. A gente vai entrar nessa questão de jogou melhor no decorrer do vídeo. Foi pro pênalti, e no pênalti quem for mais competente vai levar, e o Remo levou. É um jogo diferente, é um jogo no meio praticamente de um campeonato brasileiro da Série B, e veio o título. Por se tratar de uma conquista, por se tratar de um jogo diferente, a torcida do Clube do Remo tem que comemorar. E tem que comemorar muito. Afinal, ganhou o estadual sobre o rival. Não tem coisa melhor para você ganhar um título em cima do seu rival. Ah, não jogou tão bem. Não, acho que não jogou, mas não importa. O importante é comemorar. Nesse momento, o futebol é assim. O futebol ele te dá mais derrotas, mais tristezas que alegrias. Então, no momento alegre, no momento de felicidade, finalmente que você pode extravasar, ser feliz, cantar, comemorar com os amigos, com a família, você tem que fazer isso. Então, a torcida do Clube do Remo não tem que se preocupar muito com o jogo agora, como foi o jogo, como foi a atuação do Clube do Remo, como foi a atuação de algumas individualidades. É lógico que aqui é um vídeo de análise, nós vamos retratar realmente, dando a minha opinião, não que esteja certo, mas como foi o jogo, aí é uma outra questão. Mas a torcida do Clube do Remo tem que comemorar, porque foi uma conquista e uma conquista importante. A derrota dos 90 minutos não significa que o Clube do Remo vá mal agora na Série B, vai cair porque não jogou tão bem hoje. Não, nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E como o Paysandu também. O Paysandu perdeu o título, não significa que não vai se recuperar na Série B. Enfim, agora o foco vai ser a Série B, mas vamos ficar ainda pelo Campeonato Paraense. Esse é o último vídeo do Parazão. O jogo começa com o Paysandu melhor. Como eu disse, eu gostei mais do Paysandu nesse jogo, gostei mais do Remo no primeiro, gostei mais do Paysandu nesse segundo jogo. O Paysandu ele começa mais intenso, ele começa mais propondo ataque. O meio-campo do Paysandu ele funciona melhor que o meio-campo do Clube do Remo. O Clube do Remo ele sentiu muita falta do Jaderson. Entrou o Pedro Castro, só que o Pedro Castro são características diferentes, né? O Pedro Castro é o substituto natural. Eu também colocaria o Pedro Castro em campo, só que você não pode cobrar as características que tem o Jaderson de saída de bola, de velocidade, de aparecer no ataque, de finalização do Pedro Castro. O Pedro Castro é um jogador com mais idade, com características diferentes, jogador mais lento. Então, a ideia, ao meu ver, de colocar o Caio Vinícius e o Pedro Castro seria para soltar mais o Pavani. Só que o Pavani ele ficou muito preocupado com o sistema de marcação, com o sistema defensivo. Então, esse foi um dos problemas do Clube do Remo. O Clube do Remo teve um meio-campo que não conseguiu participar tanto do jogo. Embora que as melhores oportunidades sejam do Clube do Remo. Essa é uma questão curiosa, porque o Paysandu ele demonstrou mais intensidade, ele mostrou muito tempo, até mais vontade, ele procurou mais o gol, ele foi em busca do gol, só que as melhores oportunidades do jogo, tirando, é lógico, o pênalti do Rossi, que a pênalti é uma grande oportunidade, foram do Clube do Remo. O Clube do Remo foi castigado nos 90 minutos por suas falhas ofensivas e defensivamente o Paysandu comete mais erros que o Clube do Remo. Todos os clubes cometem erros, tá? Todos os times cometem erros. Só que os erros defensivos do Paysandu são mais gritantes, geralmente, que o seu adversário. Então, você teve o Pedro Rocha na cara do gol no primeiro tempo, que isolou a bola. Você teve o Viseu, na segunda etapa, saindo na cara do Matheus Nogueira,
perdendo uma oportunidade. O Matheus Nogueira fez uma defesa fantástica, tá? Extraordinária. Mas se o centroavante chega na cara do gol, você não pode perder o gol. Tá? Por mais que o goleiro tenha feito uma grande defesa como fez. E essa partida, a gente fala até do Matheus Nogueira, foi uma redenção do Matheus Nogueira. O Clube do Remo teve uma penalidade máxima, o Adailton perdeu uma ótima defesa, uma excelente defesa de novo do Matheus Nogueira. Quando o Paysandu teve a chance de pênalti, ele foi lá e fez com o Rossi. Ou seja, o Clube do Remo, ele pecou em algumas situações, ele foi pior intensidade do que seu adversário. O Paysandu ele foi mais intenso, ele quis mais atacar, ele quis propor mais o jogo. O Clube do Remo, ele, quando teve oportunidade, porque há uma falha defensiva do Paysandu, só que o Clube do Remo perdeu 3 chances absurdas para fazer seu gol, não conseguiu fazer seu gol, e o Remo errava muito passe, né? A questão do Clube do Remo também errava muito passe, o Paysandu errava menos passe. O Paysandu, como eu disse, o Paysandu ele jogou com mais intensidade, ele perdeu também uma boa oportunidade com o Vilela ainda no primeiro tempo, ou seja, foram 3 grandes oportunidades para o Clube do Remo, que perdeu as 3, o Paysandu teve 2 grandes oportunidades, uma fez no pênalti do Rossi e o outro o Vilela perdeu, só que foi o Paysandu que conseguiu controlar a partida no sentido de deixar o Clube do Remo no seu campo defensivo, para o Clube do Remo tentar explorar um contra-ataque, mas não saía sempre esse contra-ataque do Clube do Remo. Então foi um Paysandu intenso, um Paysandu atacava pela direita, atacava pelo centro, pela esquerda um pouquinho menos, só que é um Paysandu que criava oportunidades. O que eu não gostei da equipe do Paysandu, e o Paysandu viveu um momento difícil, porque eram 10 jogos sem vencer, derrota no Clássico, zona de rebaixamento na Série B, e aí precisava dar a resposta, né? O título precisava vir por causa dessa questão, para aumentar o nível anímico e tentar virar a página de uma outra maneira para a Série B. Então, a postura do Paysandu me agradou. Me agradou mais a postura do Paysandu que a postura do Clube do Remo. Só que o Paysandu, eu não gostei hoje do Luizinho. Eu não gostei da escalação inicial. Não me agrada Nicolas e Benítez junto. Eu acho que o Paysandu perdeu. Olha que o Paysandu foi mais intenso que o do Remo, mas poderia ser mais se tivesse um outro ponta. Jogasse com o Rossi de um lado, colocar o Nicolas como centroavante e o Cavalieri na esquerda, ou o Marlon na esquerda. Eu esse Cavalieri, eu não sei porque o Cavalieri não joga, sinceramente, não joga. Então eu colocaria, né, um outro jogador de ponta e não colocaria os dois. Eu colocaria os dois numa circunstância de, sei lá, tá acabando o jogo, segundo tempo, precisava fazer um gol. Aí coloca 2 centroavantes e 2 pontas. Não, então não gostei da escalação inicial, como não gostei de algumas substituições. Não entendi a entrada do Brian Bosch, que acabou fazendo o pênalti, e não entendi a saída do Rossi. O Rossi estava cansado, o Rossi não fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo ele foi bem. O segundo tempo ele chamou mais responsabilidade, ele cresceu na partida, ele criou lances de perigo. O Rossi na segunda etapa ele foi bem, fez o gol do Paysandu, gol de pênalti, ok? Mas teve a responsabilidade, foi lá e fez. Mas eu gostei do Rossi na segunda etapa. Eu não tiraria ele. Porque, primeiro, ele fazia um bom segundo tempo. Ah, tá, ele tá cansado, vamos substituir. Ok, vamos substituir. Mas faltavam 10 minutos para acabar o jogo e ele é o batedor de pênalti oficial. Você não pode tirar um batedor de pênalti oficial numa partida que estava indo para os pênaltis. Não é questão, era 20 minutos do segundo tempo, 15 minutos do segundo tempo, ou seja, tem ainda 30, 40 minutos do segundo tempo ainda para jogar. Ok, é muito tempo você pensar em penalidade máxima, mas aos 36 do segundo tempo, você tira o seu batedor oficial? Não tiraria. Como não tiraria o Nicolas? Embora o Nicolas, ano passado, errou bastante pênalti, né? O Nicolas errou bastante pênalti, mas entre ele e o Benítez ainda ficaria com o Nicolas. Que aquela questão, acho o Benítez meio grosseiro, não me agrada o Benítez, ele fez gol, ok, sofreu pênalti naquele primeiro jogo, da final, foi muito bem naqueles 5 minutos, mas não dá. Não dá, pra mim não dá. E acabou perdendo o pênalti, acontece, enfim, mas também não bateu bem. Bateu uma porrada na trave. Então, assim, o Luizinho, pra mim, ele erra no 11 inicial e ele erra também nessas substituições, principalmente da entrada do Brian e a saída do Rossi. A entrada do Giovani, o pessoal questiona, mas ok, ele tem que pensar nos pênaltis. O Giovani bateu bem o pênalti, é um batedor de pênalti, então ele foi lá e fez o gol de pênalti. Então, era já para pensar nos pênaltis. Então, não gostei dessas substituições. O Paysandu, ele vai para o intervalo, né? O Paysandu do Clube do Remo vai para o intervalo com 0-0. Aí acontece a perda do gol do Viseu, né? Na cara do Matheus Nogueira, que fez uma grande defesa, a redenção dessa partida do Matheus Nogueira. E, como castigo, logo na sequência, 5 minutos depois, o pênalti do Paysandu. Pênalti claro, como o pênalti do Clube do Remo também foi claro. E
o gol do Rossi fazendo 1-0 pro Paysandu. Eu esperava o quê? Eu esperava um clube do Remo que fosse atacar mais, né? Eu vou esperar, olha, a gente não tá jogando muito bem, a gente até criou algumas oportunidades, mas falhamos nas oportunidades, então vamos tentar criar mais um pouco. Mas não, o jogo ficou um pouco morno. As substituições promovidas também não surtiram tanto efeito. Por exemplo, saiu o Pavani, entrou o Dodô, e o Dodô não consegue dar essa dinâmica, essa intensidade que o clube do Remo precisava. Pelo lado, já falei, a entrada do Luizinho para a saída do Nicolas, a saída do Martínez para a entrada do Vieira, acabou perdendo o pênalti. Enfim, a torcida, lógico, fica muito na costa dele, mas acabou perdendo o pênalti. Saiu o Vargas para a entrada do André Lima, é uma substituição já que eu gostei um pouco mais, que o Vargas ele não conseguiu fazer um bom jogo. Então, eu vou trazer aqui o campinho para a gente tratar de algumas individualidades. Mas antes, é o quê? Era um Paysandu que vencia de 1-0, era um Paysandu que tentava ainda mais o gol, embora, novamente, perdendo de 1-0, o clube do Remo teve a melhor chance do jogo de novo, foi o pênalti, que o Adailton acabou perdendo o jogo. Uma coisa que me chamou a atenção também no final da partida, antes da gente entrar no campinho, foi os jogadores do clube do Remo pedindo o final do jogo. A partida estava 1-0, estava indo para o pênalti, o Remo não estava sendo campeão. E você via alguns jogadores pedindo, falando com o árbitro, pedindo o final do jogo. Sabe? Estranho isso. Não é uma postura que tenha me agradado de maneira geral, você indo para os pênaltis. E pênalti, gente, não tinha certeza nenhuma de quem ia vencer nos pênaltis. É impossível você ter certeza de quem ia vencer nos pênaltis. Eu vou trazer aqui o campinho antes para a gente continuar as análises. Vamos começar pelo Paysandu. O Paysandu foi a campo com o Matheus Nogueira, melhor em campo. O Matheus Nogueira fez uma partida fantástica, uma redenção e muito boa. Edilson na direita, Quintana, Luan na zaga e Heverson na esquerda. Teve alguns problemas no sistema defensivo do Paysandu, tá? Martínez como primeiro volante, Vilela, Vargas. Vargas tinha essa função de criação, mas não esteve bem. No ataque, Rossi, abaixo no primeiro tempo. No segundo tempo, muito importante, substituído para a entrada do Giovani, que já falei, não substituir ele. E Nicolas e Benítez, que não dá. Se jogar com 3 atacantes, e os 3 atacantes, 2 deles foram Nicolas e Benítez, não dá, tá? O Paysandu, como eu dizia, ia ser muito mais intenso, eu acho que ia ser muito mais perigoso no seu ataque se tivesse um outro jogador de velocidade. Tá? Então não tinha um meio campo criativo e não tinha um outro jogador de velocidade para o ataque. Como eu disse, eu acho que o Paysandu jogou melhor que o clube do Remo na partida, mas poderia ser mais perigoso ainda, talvez até vencer a partida por 2 gols, se tivesse, talvez, oferecesse mais perigo à defensiva do clube do Remo. O clube do Remo já foi escalado com o Rangel, que também fez uma boa partida, os 2 goleiros foram muito bem. Marcelinho começou na direita, depois terminou na esquerda, com a entrada do Cadu. Klaus e Reinaldo na zaga e Sávio no meio campo. Sávio na lateral esquerda. No meio campo, Caio Vinícius, Pedro Castro, que não fez uma boa partida, mas eu acho que foi exigido dele algo que ele não tem, tá? O time sentiu muito a saída do Jadson. Pavani, que seria esse meio de criação, mas conseguiu ser só em alguns momentos. No ataque, o Janderson, que saiu lesionado, vinha sendo o melhor atacante do clube do Remo. Isso fez muita falta também, essa saída do Janderson. O Viseu, que perdeu um gol claro. O Pedro Rocha, que perdeu um gol claro. Pedro Rocha, que vinha muito bem, né? Mas nos últimos 3 partidos, muito mal o Pedro Rocha. Pedro Rocha perdeu um gol, uma boa oportunidade no primeiro jogo, perdeu outra boa oportunidade nesse segundo jogo. Então foi um clube do Remo que ele criou mais oportunidades claras, passando uma fragilidade que tem a fragilidade da equipe do Paysandu, mas que não conseguiu reverter. Do mesmo jeito que o Paysandu, se jogasse talvez com outro atacante, pudesse oferecer mais perigo à defesa do clube do Remo, que é uma defesa hoje melhor que a defesa do Paysandu. O clube do Remo também poderia ter liquidado a partida se conseguisse aproveitar as oportunidades. Mas o título é do Leão. Para mim, como eu falei, o Remo melhor no primeiro jogo, Paysandu melhor no segundo jogo. O título acabou vindo para Antônio Baena e tem que comemorar. A torcida tem que comemorar, tem que festejar. Não foi uma partida dos sonhos, foi uma partida com erros de passe, erros de finalizações graves da equipe do clube do Remo, mas venceu e, como eu disse, aproveitar o filé, né? A oportunidade que o futebol te dá de ter uma alegria, e é esse momento. O clube do Remo tem que comemorar, a torcida tem que comemorar. Lógico que no vídeo eu tenho que falar de pontos negativos da equipe do clube do Remo, porque é um vídeo de análise, não um vídeo de comemoração do título do clube do Remo. Mas a torcida tem que comemorar e é justo, venceu
e vai comemorar, e que esses erros na Série B sejam corrigidos, que a fase do Clube do Remo é extraordinária na Série B, já a fase do Paysandu não era nada boa, mas precisa se recuperar já na próxima quarta-feira lá na Arena Independência em Belo Horizonte contra a equipe do América Mineiro. É isso aí, amigos, obrigado por assistir o vídeo até o final, parabéns Nação Azulina pelo título, se inscreva aqui no canal, um abraço e até o próximo.